Sejam bem-vindos, meus amigos, a mais um dia no país onde a família Bolsonaro reina com as coincidências. Hoje o Queiroz foi encontrado na casa do advogado do Flávio Bolsonaro, lá em Atibaia. E se bobear, inclusive, vão dizer que na verdade aquela casa não era do Frederico Wassef, que é o advogado do Flávio Bolsonaro. Vão dizer que era do Lula, já que era em Atibaia e que Lula tem isso e tem aquilo lá em Atibaia. Mas brincadeiras à parte, eu vou trazer um monte de informação para vocês aqui nesse vídeo hoje, que são importantes. Eu preferi esperar para apurar algumas informações, para poder trazer o conteúdo com mais qualidade para vocês. E já digo para vocês de cara que já vou desmentir algumas informações que foram compartilhadas pelo Eduardo Bolsonaro no desespero. Ele divulgou uma lista, por exemplo, de políticos que estavam sendo investigados pela rachadinha e que não tinha nenhum ali que estava preso e os que estavam presos eram por outra coisa, porém ele divulgou a lista errada e ainda deixou de dizer, inclusive, que 5 políticos foram presos, sim, na Operação Fona da Onça e ficaram até o ano passado. Saiu porque os pares do irmão dele, os deputados estaduais do Rio de Janeiro, decidiram que eles deveriam ser soltos. Ele questionou, inclusive, que da lista lá só o Queiroz estava preso. Só que Queiroz não aparece na lista, porque ele não é deputado, e o Flávio não foi preso, talvez porque tenha sido beneficiado com aquelas informações que o Paulo Marinho falou. Vamos falar um pouco mais sobre isso aqui nesse vídeo de hoje, porque tem muita informação. Tudo que eu vou falar para vocês vai estar linkado no primeiro comentário fixo. Eu não sei se vai dar tempo de colocar todos os inserts aqui na tela, mas vocês podem ir lá no primeiro comentário fixo, que estará lá para vocês, o link das informações que eu vou passar aqui para vocês. Lembra você que se você gostar desse vídeo, lá no final eu queria pedir que você deixasse like ou dislike, porque isso vai ajudar a impulsionar esse conteúdo aqui na plataforma do YouTube. Se você quer que mais pessoas tenham contato com as informações que a gente compartilha aqui, pega esse ou outro vídeo que você acha importante e manda para o máximo de pessoas possível, porque somente assim a gente vai conseguir ampliar a nossa rede de informação. E caso você queira apoiar o meu trabalho de alguma maneira, na descrição desse vídeo tem todas as informações de como esse apoio pode acontecer. Lembrando a vocês, inclusive, que membros do canal e apoiadores têm acesso aos cursos gratuitamente que o canal disponibiliza, basicamente com o seu apoio ou com o Seja Membro. E aqueles que não podem ser membro ou serem apoiadores, eu sempre libero um curso aqui ao vivo, como eu fiz ontem, por exemplo, com o curso básico de Ciência Política. E se você perdeu o curso, primeiro comentário fixo até hoje, 11h59 da noite, com o cupom OHistoriador50, você vai ter 50% de desconto no curso. Ele é R$30, vai ficar por 15. Pois bem, meu povo, hoje a gente está aqui para falar que acharam o Queiroz e que aparentemente ele não estava tão escondido quanto a gente pensou que estaria. Eu até tinha feito um roteiro, por coincidência, para falar hoje sobre os indícios que o procurador Sérgio Pinel tinha encontrado de lavagem de dinheiro feita por Flávio Bolsonaro, naquelas histórias dos imóveis que ele fez o milagre da valorização. Comprava o imóvel por um valor, um ano depois vendia o imóvel por 200% a mais, 100 e poucos por cento a mais, enfim, era o milagre da valorização. Inclusive, o Flávio Bolsonaro poderia ser coach aí financeiro. O cara é um sucesso abrindo lojas, por exemplo, de franqueadas, o cara também é um sucesso no mercado imobiliário, deveria estar dando aula de coach financeiro aí e também coach imobiliário. Tem muita gente aí, por exemplo, que não consegue fazer esse milagre que o Flávio faz e cobra muito mais caro. Mas enfim, como eu já disse, brincadeiras à parte, aqui é um assunto bem sério. Eu tinha separado esse vídeo para fazer hoje, e aí quando eu acordei hoje pela manhã, acordei com a notícia de que o Fabrício de Queiroz foi preso. Aonde? Em Atibaia. Em que lugar? Na casa do Frederico Wassef. Quem é Frederico Wassef, para quem não sabe? Frederico Wassef é o advogado do Flávio Bolsonaro e do Jair Messias Bolsonaro. Coincidência só também, né? Eu até vi uma charge interessante agora que tinha escrito o seguinte: você tem direito a um advogado. Aí o Queiroz dizia, não, eu sei, eu estava na casa dele. E realmente parece ser irônico, parece ser engraçado, mas na verdade é muito preocupante o que está acontecendo. Por quê? Primeiro que existe ainda algumas dúvidas a serem respondidas sobre a questão de o advogado do Flávio Bolsonaro estar mantendo na sua casa o Fabrício de Queiroz. Peça fundamental nos esquemas aí que possivelmente poderiam fazer um elo entre o Flávio Bolsonaro, as milícias, a rachadinha e outros desmandos dentro da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e coisas fora também da Assembleia, já que o Queiroz é brother de Bolsonaro há muitos anos.
Eu acordei, fui ler as reportagens, fui pesquisar, vi opiniões diversas, opiniões diferentes, inclusive sobre o próprio advogado do Flávio Bolsonaro. Algumas autoridades acham que ele cometeu o crime de obstrução de justiça, outros acham que é no mínimo muito estranho que o Fabrício Queiroz estivesse na casa do advogado do Flávio Bolsonaro. Outra coisa importante que a gente precisa lembrar aqui é que tanto o Flávio quanto o advogado disseram que não sabiam do paradeiro do Queiroz. E aparentemente essa informação era falsa, pelo menos por parte do advogado. A gente consegue comprovar isso, já que ele estava na casa do advogado do Flávio. E segundo informações da polícia, ele já estava vivendo lá há cerca de um ano. Essa situação é tão complicada que o próprio Jair Messias Bolsonaro hoje não foi lá no chiqueirinho dele falar com os apoiadores, passou direto, passou batido. E por que que isso aconteceu? Porque a gente sabe que, de certo modo, vão acabar chegando aí ou no próprio Bolsonaro ou no Flávio Bolsonaro. O relógio está contando o tic-tac. Desde quando o Paulo Marinho falou aquelas coisas que ele falou em relação ao Flávio Bolsonaro ter recebido informações privilegiadas de um delegado da Polícia Federal que apoiava o Jair Messias Bolsonaro entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 2018 para presidente da República, eu deixei claro para vocês aqui que várias informações que foram passadas pelo Paulo Marinho poderiam ser comprovadas. Outra preocupação também que deve estar nesse momento incorrendo na cabeça dos bolsonaros, os que estão envolvidos em atos de corrupção ao menos, é que os inquéritos eles podem aí emprestar provas um para o outro. Lembrem vocês que o investigado lá na Furna da Onça, até onde se sabe, é o Fabrício Queiroz. Isso também derrubaria aquela tese daquela postagem do Eduardo Bolsonaro, que da lista só o Queiroz está preso. O Queiroz não é deputado, por isso que ele não estava ali naquela lista, mas vamos usar os fatos aqui para que fique organizado e cronológico para vocês entenderem, tá? Algumas semanas atrás, o Paulo Marinho disse que teve contato com Flávio Bolsonaro lá em dezembro de 2018 e Flávio Bolsonaro teria admitido para ele que entre o primeiro e o segundo turno da eleição, um delegado da Polícia Federal procurou ele para dizer que aconteceria uma operação, que seria a Operação Furna da Onça, e que iria chegar ao Fabrício Queiroz tão logo ao gabinete do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, sabendo disso, comunicou ao pai, isso segundo o Paulo Marinho, que exonerou a filha do Queiroz, a Natália Queiroz, que trabalhava com o Bolsonaro em tese lá em Brasília, que à época era deputado federal, e o Flávio Bolsonaro, que à época era deputado estadual, exonerou Fabrício Queiroz. O desespero foi tão grande que a exoneração dos dois saíram no mesmo dia. Eles foram exonerados no dia 15 de outubro de 2018. O delegado também, segundo Paulo Marinho, disse que estava segurando a operação para não atrapalhar o processo eleitoral. Tanto que, coincidência ou não, praticamente uma semana depois da eleição no segundo turno, aconteceu a Operação Furna da Onça, que, diferente do que o Eduardo Bolsonaro compartilhou, prendeu sim alguns deputados. Ele fez essa postagem que vocês estão vendo aí, ó, dizendo que da lista aí, na verdade ele compartilhou uma postagem de outro portal dizendo que dessa lista aí só o Queiroz que estava preso. E na verdade não. Daquela lista ali, que também não é essa lista dos investigados lá na Furna da Onça, tem outra lista com 27 deputados, foram presos 5. André Correia, do DEM, Chiquinho da Mangueira, do PSC, Luiz Martins, do PDT, Marcos Abraão, do Avante e Marcos Vinícius Nescau, do PTB. Esses acabaram ficando presos até o ano passado, depois acabaram saindo e hoje, como vocês podem ver, inclusive, no quadro de deputados que vai estar passando aí na tela para vocês, todos esses que eu citei aqui para vocês estão ocupando o cargo de deputado estadual no estado do Rio de Janeiro. Outra coisa que a gente precisa lembrar para o Eduardo Bolsonaro é que o irmão dele poderia estar preso também, assim como esses outros 5 deputados. Mas sabe por que eles foram soltos? Porque os pares dos deputados votaram pela soltura dos deputados. Por isso que o Flávio Bolsonaro, o rei do business do chocolate, o rei do business do mercado imobiliário também, não está preso. Mas por que esse desespero todo? Porque segundo reportagens postadas em alguns portais, como o Globo, por exemplo, a filha do Fabrício Queiroz, a Natália de Queiroz, chegou a repassar 80% do que ela recebia para o pai. Então logo o pai passava ou para o Flávio ou para o Jair, obviamente. Por isso que o Flávio está dizendo que só bastou ele ser eleito senador e o pai eleito presidente da República que começaram a pegar no pé do pai dele. Ele está tentando criar uma narrativa de que é uma perseguição, mas não é uma perseguição. Até porque denúncias, por exemplo, de auxílio moradia já foram feitas contra o Bolsonaro quando ele ainda era deputado federal e a mesma coisa a denúncia que foi feita contra o Flávio Bolsonaro por falsidade ideológica eleitoral que foi feita por um cidadão ainda em 2016. Então não tem nada a ver com a perseguição
contra o Jair Messias Bolsonaro. Só que eles falam isso por um motivo bem simples. Eles sabem que os bolsomínios não vão pesquisar. O Eduardo, por exemplo, como eu já disse, fez a postagem dizendo que os deputados nenhum foram presos. Só o Queiroz que acabou sendo preso, alegando que o Queiroz tem uma aproximação com o irmão dele, com a família dele, e por isso que seria preso. Por que ele fala isso? Porque ele sabe, por exemplo, que os apoiadores do Bolsonaro não vê o teu trabalho de ir no Google, pelo menos, e digitar lá, deputados presos da Furna da Onça. Vocês conhecem esses deputados do vídeo que eu fiz aqui falando sobre o impeachment do Witzel? Quando eu fiz o vídeo, eu critiquei justamente a eleição no estado do Rio de Janeiro, a quantidade de políticos corruptos que a gente tem lá. Eu até citei, inclusive, que alguns dos deputados não puderam ser diplomados em dezembro porque estavam presos. E esses deputados foram presos, os 5 que eu citei aqui, pelo menos no vídeo, foram presos justamente porque foram pegos na Operação Furna da Onça. Mas você acha que os bolsonaristas têm coragem de pesquisar? Não, eles fazem parte de uma seita. O que o minto deles disserem é verdade. E o Jair Messias Bolsonaro está preocupado porque ele sabe que isso pode chegar sim diretamente nele, e o filho dele, o Flávio Bolsonaro, corre sérios riscos de ser preso. A polícia, inclusive, chegou a constatar que o Queiroz possivelmente continuava cometendo crimes nesse período que ele esteve escondido, e também, segundo informações de algumas linhas de informações aí, ele também estava pressionando algumas testemunhas. E como a gente costuma dizer no jargão popular, a casa tá caindo. Desde quando o Paulo Marinho falou o que falou pela primeira vez, eu disse aqui claramente que essa possibilidade de chegar ao Flávio e ao Jair Messias Bolsonaro através do depoimento do Paulo Marinho era real. Inclusive, não me surpreenderia se o Paulo Marinho tivesse dado alguma pista aí que acabou levando, inclusive, ao paradeiro do Fabrício de Queiroz. Eu não sei qual a explicação o Frederico Wassef vai dar, no momento que eu estou gravando esse vídeo ele não se pronunciou ainda, mas existem outras coincidências no entorno desse caso, como por exemplo a do advogado Paulo Emílio Catapreta, que nesse momento está representando o Fabrício de Queiroz. E você sabe quem é o doutor Paulo Emílio Catapreta? O mesmo advogado que defendeu o Adriano da Nóbrega. Só coincidência, como sempre que acontece no cotidiano dos bolsonaros. A OAB também já se manifestou pedindo algum tipo de posicionamento da OAB São Paulo em relação ao advogado do Flávio Bolsonaro. Como muita gente fala no popular, eu já disse aqui, a casa está caindo, e eu acredito, inclusive, que o Bolsonaro deve estar desesperado nesse momento, sem saber o que fazer. Já convocou, inclusive, o ministro da Justiça, André Mendonça, para pegar orientações, mas o cerco está se fechando. E sabe o que é interessante de tudo isso também? Eu vou gravar um vídeo depois desse falando sobre isso. É que o Bolsonaro vem com aquela história de acabou, poxa, vou trocar essa palavra aqui, pensando que ele mandava alguma coisa. E ele está entendendo da pior forma possível como é que funciona a tripartição dos poderes. Não é um poder mandando no outro, é o oposto. É um poder ajudando a regular o outro, um poder fiscalizando o outro e vice-versa. E a casa vai cair. O Bolsonaro está cercado. TSE em cima dele. Agora a polícia pegou o Queiroz lá para cima do Flávio Bolsonaro. Tem a situação também envolvendo os grupos bolsonaristas na internet, né, que estão sendo aí pegos pela polícia também por atos criminosos, aparentemente, que eram cometidos na internet. E aí eles vêm sempre com esse discurso de honestidade, que eles são isso, que eles são aquilo, que só pegaram eles agora porque o pai virou presidente, estão querendo criar um tipo de narrativa. A gente viu, por exemplo, que a mãe do Jair Renan era utilizada de laranja ou parentes dela no gabinete do Flávio e no gabinete do Carluxo também. Então não tem novidade. A única coisa que mudou agora é que os corruptos evoluíram dentro da escala política. Eles saíram, por exemplo, do âmbito estadual para o âmbito federal. E no caso do Carluxo, ficou lá no âmbito municipal mesmo, mas a gente brinca aqui e chama ele, inclusive, de vereador federal. O Queiroz, inclusive, na delegacia, chegou a perguntar se a filha dele foi presa, a Natália Queiroz. Até então ela não foi presa. Outras pessoas ligadas ao Queiroz e ao Flávio Bolsonaro também têm mandado de prisão expedido. A mulher do Queiroz já é considerada, no momento que eu estou gravando esse vídeo para vocês, foragida. Não sei se depois que vocês vão estar vendo aí, ela já se apresentou. E muita gente está achando que ele vai abrir o bico, outros acham que não. Aqui eu vou dar especificamente a minha opinião, essa parte é de opinião mesmo. Eu acredito que ele vai abrir o bico. Por quê? O cara tá vivendo escondido há 2 anos praticamente, longe da família, segundo ele tá com a saúde debilitada, tá sendo abandonado pelos bolsonaros porque ele poderia estar em outro lugar, já que os bolsonaros querem esconder ele, tendo uma vida escondida, ele não tem saída, ele tem ficado escondido, e por conta disso eu acredito que ele vai dar com a língua nos dentes. Por isso que eu acho que os bolsonaros estão tão
desesperados. No mais, eu queria pedir que você deixasse aqui embaixo a opinião de vocês, queria que vocês compartilhassem esse vídeo também com o máximo de pessoas possível. Aqui no primeiro comentário fixo estarão todos os links que eu falei para vocês aqui no vídeo. Vai estar também o link do livro do meu amigo Henri Bugalho, do meu curso básico de ciência política, que até hoje, 11h59 da noite, com esse cupom, o historiador50, você vai ter 50% de desconto. E eu tenho o prazer de dizer para vocês aqui também, só vai ouvir isso quem ficou até o final, que na próxima semana eu vou lançar a pré-venda do meu livro para vocês. Lembra que eu estou falando que a gente vai lançar um livro? Conseguimos fechar com a editora, a Cotter Editora, que é a mesma que publica os livros do Henri Bugalho, vai publicar o meu livro também. E a partir da semana que vem eu vou dizer para vocês onde estará a pré-venda e também quanto vai custar o livro. No mais, como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina para Bolsonaro.